será que as ações já não valorizaram demais? Tô com medo, eu vejo a economia piorando, eu tenho medo desse risco político. Eu vejo que os gastos públicos estão aumentando, que já superamos... Cara, a gente é muito bom em fazer porcaria. Já superamos o déficit da era Dilma, já aumentamos a dívida pública em mais de 1 trilhão. Enfim, já aumentamos a tributação para 300 coisas e vem mais por aí. Eu tô com receio. Queridos, tenham receio. Tenham medo. Se vocês focam em ações de empresas que dependem do crescimento da economia. Existem empresas cíclicas, empresas não cíclicas e empresas anticíclicas. Empresas cíclicas são aquelas que vão bem, ou seja, dão um lucro maior se a economia vai bem. Tá? Empresas não cíclicas, elas, se são boas, se geram lucro, elas vão bem independente do ciclo da economia, do momento do ciclo. Se está no momento de crescimento, crise. Você deveria focar sua atenção nelas. Existem empresas anticíclicas, que são o que eu chamo de anticrise, ações anticrise. São empresas exportadoras, empresas que elas conseguem se fortalecer nas crises. Então você deveria estar olhando não para as ações cíclicas, mas para as não cíclicas e para as anticíclicas, que são aquelas que se beneficiam de qualquer cenário ou se beneficiam de problemas econômicos, que é o que a gente está enfrentando. Só que você dizer que as ações não vão valorizar por conta da crise na economia, denota simplesmente uma ignorância. Tá tudo bem, eu sou ignorante em várias coisas na vida. Você tem que separar o joio do trigo. As empresas não cíclicas e anticíclicas, elas vão bem, independente do que acontecer. E, de todo modo, as ações estão muito baratas. Se você olhar por esse gráfico aqui, ó, que mostra o indicador PL do índice Bovespa, você vê que a gente está negociando a 8 vezes lucro. O que isso significa? Que os preços das ações estão 8 vezes maiores que o lucro que as empresas geraram nos últimos 12 meses. Tá? Qual é a média histórica do Brasil? A média histórica do Brasil está aqui, ó, na faixa das 12 vezes. Então teria que valorizar 50% a média das ações. Valorizar 50% a média das ações, tá? Para a gente vir simplesmente para a média histórica. Em momentos de queda na taxa de juros, que é o que a gente está vivendo, tá? Deixo bem claro, o juro está caindo, à medida que o juro cai, as ações valorizam e o juro vai cair mais. A gente só precisa esperar o juro americano cair. Agora a gente só derruba o juro se o juro americano cair junto, tá? Mas o juro americano vai cair em breve e com isso o nosso juro cai mais e as ações valorizam. Então, na minha avaliação, esse momento das ações aqui, ó, essa interrupção de valorização que a gente teve em 2024 é um momento de profunda oportunidade. Profunda oportunidade. Os preços das ações estão muito baratos. Para voltar para a média histórica, precisa valorizar 50%. Se a gente olha aqui, ó, em períodos onde a gente tem queda na taxa de juros, a gente vê esse PL a 16 vezes, ao dobro do atual. Então as ações teriam que valorizar em média 100%, dobrar de preço. Dobrar de preço para voltar para 0 a 0. Ou seja, para um estágio de PL normal para períodos de queda nos juros. E isso você consegue entender claramente, porque você vê, por exemplo, por que as ações estão muito baratas? Você pega um Banco do Brasil da vida. Gente, o Banco do Brasil está com 11% de desconto em relação a quanto vale seu patrimônio. Isso é uma aberração. O quanto que, ó, o Banco do Brasil sempre deu lucro, até quando o Banco do Brasil foi praticamente assaltado, 2015, 2016, né? Quanto que vale o patrimônio do Banco do Brasil? 175 bi. Quanto que vale na bolsa? 155. 20 bilhões está de graça aqui. Sanepar, uma empresa que está com 17% de desconto em relação a quanto vale seu patrimônio. Uma empresa que todo ano aumentou o seu lucro, expandiu o seu lucro com o passar do tempo. Patrimônio, 10 bilhões. Vale quanto na bolsa? Nem 8,5. Você consegue perceber que existe um cenário de aberração, que as ações estão muito baratas de fato? Você só tem que investir nas ações certas, para você não entrar numa ação, o negócio desabar na sua cara e você dizer, viu? Eu sabia que as ações iam cair. Né? Aí você ignora todas as ações anticíclicas e as não cíclicas. Essas aqui são não cíclicas, essas duas. Quer pegar uma ação anticíclica? Você vai pegar uma exportadora, por exemplo. Tá? Então as ações estão dadas de barato, gente. E com a taxa de juros caindo, o lucro das empresas sobe. Então o potencial é que as ações valorizem mais que 50%, inclusive mais que 100% em média. A gente só precisa fazer o dever de casa. As ações cíclicas, ou seja, que dependem do crescimento da economia, da melhora econômica,
eu acho que vão ficar para trás. Mas as não cíclicas e as anticíclicas vão se dar muito bem. Tá? E muitas delas pagam gordos, generosos e bons dividendos. Outra coisa importante que eu preciso mostrar para vocês, olha só. Quando a gente olha aqui as ações e contrasta com a taxa de juros, ó, as ações estão na linha azul e a taxa de juros está na linha laranja. O que você vê? Ó? À medida que a taxa de juros vai caindo, as ações vão valorizando. Você teve uma interrupção da queda na taxa de juros, você vê meio que uma estagnação nas ações, né? Caiu um pouco, corrigiu, voltou, caiu, corrigiu. Quando você tem uma expectativa de novas quedas nos juros, as ações já começam a valorizar. Então, à medida que o juro vai caindo, as ações vão valorizando. O que a gente tem? Juro caindo e ações valorizando, né? E você vê claramente aqui, ó, que a gente está num momento, tá, em que as ações estão valorizando, e a gente está com um preço extremamente baixo, porque é normal ter uma correção de preço em toda a jornada de alta, né? As ações elas sobem caindo, olha só. Sobem caindo. À medida que o juro americano começar a cair, o nosso juro cai ainda mais e essas ações devem disparar. Ainda mais devem disparar as ações de dividendos. Por que eu estou pegando o índice Bovespa? Então, o patamar de preço hoje ele é extremamente convidativo. Só que muita gente vive de medo e ganância, medo e ganância, medo e ganância. Quando o preço está no topo, o pessoal está ganancioso. Quando o preço está aqui embaixo, teve uma correção. Meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Começa a suar gelado. Relaxa. Calma. Você precisa olhar para os dados, ao invés de ficar olhando somente para o seu instinto, né? Então, na minha avaliação, estamos em uma grande oportunidade de preço nas ações. Não em todas as ações, mas estamos em uma grande oportunidade de preço nas ações.